Fala galera, começa agora o Joga Solto Podcast, um espaço onde o esporte fala mais alto. E hoje eu tô aqui com dois caras muito feras que colaram junto comigo no podcast. Enfim, a gente tá com um projeto agora para falar sobre Copa do Mundo. Sabe quantos dias faltam pra Copa? Eu não sei de cabeça. Eu também não, né? Também não, Mas falta menos de... Falta pouco. Falta menos de um mês. Você viu que saiu que a convocação dia 3 de novembro? Pronto, então tá bem pertinho. E, enfim, a gente tá nesse clima de Copa. A gente só fala sobre isso praticamente. Na verdade, não só sobre isso, né? Mas pra gente relaxar um pouco nesse momento, pra gente ficar de boa e curtir, falar sobre uma coisa que a gente gosta. A gente resolveu fazer esse projeto de falar sobre as Copas. Então a gente vai falar sobre as 5 Copas e hoje a gente vai falar sobre 2006. E, enfim, Lucas aqui. Hoje é um pouco diferente. Tu é atleta profissional, não, né? Não, Você só vê atleta aqui, né? Hoje é só a galera que só assiste, né? Só assiste com cervejinha, com... E comenta, né? Fala um monte de besteira no WhatsApp, volta e meia, mas estamos aí. Corneteiro oficial, na verdade. A gente não comenta, a gente corneta e apoia algum ou outro e vai fundo. Tá certo. Pô, 2006, galera, a primeira memória que eu tenho, e eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, tipo, as memórias que a gente tem, o que a gente curtia, coisas que remetem a gente a 2006, puxar álbum, né? E, pô, o Lucas trouxe os álbuns aqui, e o de 2006 pra mim, pessoalmente, Por favor, vai lá. tá aqui, é do Lucas, né? Ele me deu a honra aqui de pegar. Porque, eu não sei, vocês completaram esse... Você completou esse álbum. Eu não completei, pra mim faltaram acho que 6 escudos e na época eu não sabia como é que pedia esse escudo. Acho que você pedia pra Panini, né? Já tinha, né? Tinha nessa época, cara, um cartão que vinha no meio do álbum, você mandava por marcava, verdade, tinha era um negócio que vinha muito no meio do curioso. álbum, Então, isso assim, até 2010 ali você vinha um cartãozinho lá no meio, você pedia as que faltavam, era 50 que você podia pedir no máximo, e tu pedia lá e chegava na tua casa. Tu tinha quantos anos em 2006 já? 2006 e, cara... Precisa falar isso aí mesmo? Não, pô, por exemplo, faz a conta pra ele. Eu tinha 10 anos, então essas paradas eram meu pai. É o matemático, aqui é né? humanas e matemática. Pra então mim não tem dá. que fazer a conta. Não, é porque eu tô falando assim, que meu pai que fazia essa parada, né? Ele que me levava na banca, então pra eu ir atrás, tinha 10 anos. Eu lembro da Copa, não é igual 2002, assim, que eu era bem menor. Mas essa parte aí, tipo, eu tô falando, pô, mandar figurinha, não sei o que, era o meu pai, velho. Eu nem... Isso daí. Qual era a sua idade mesmo? Tinha 10. Eu sou de 96. Então eu tinha 10 também. Tu é de 96, né? Então. Eu sou 91, então vivi um pouquinho mais. Esse álbum, cara, é um dos álbuns que... Eu acho que é o álbum mais nostálgico pra mim. Por quê? 2006 é a primeira Copa que eu lembro, assim, que eu tenho memórias muito claras e muito nítidas das paradas, assim, que a gente viveu, que a gente viu, né? Eu não sei pra vocês, o Lucas, acho que a gente já conversou aqui um pouquinho antes, 2002, você já você tem lembranças muito boas, Rodrigo também tem algumas, mas, cara, 2006 pra frente é que eu lembro de tudo. E, poxa, eu lembro da galera trocando figurinha, batendo bafo pra postar figurinha no colégio. E eu tenho memórias muito claras. Eu entro em sala hoje e os moleques estão batendo bafo, né? E, pô, faz um barulhão, né? Hoje rola ainda esse negócio? Rola. Agora eu tô entrando na sala como professor, né? E pô, os moleques estão batendo bafo e tal. E aí tem uns professores que ficam putos, né? E eu falo, pô, não dá pra ficar puto com os moleques, porque eu lembro da minha época que a gente fazia isso o dia inteiro também, então... E hoje em dia lá com o pessoal, os moleques ainda trocam, assim, uma brilhante vale 3 figurinhas. Troca, esse negócio também. Pô, tem uma mulher, perto do meu trabalho, tem uma mulher ali em Taguatinga, parece que ela tem tudo, tá ligado? E, tipo, ela aceita qualquer figurinha por qualquer figurinha, só que tem um esquema lá que é... Tipo, cada escudo tu tem que dar 9. E ela pega qualquer coisa, pô. Ela é tipo da mercado negro, assim. Só que ela pega tudo mesmo e ela tem todas as pô. É bizarro. Os moleques falam, professor, o que tu precisar, tu vai lá nela que ela tem, velho. Então, eles ainda trocam bastante. Agora, assim, eu acho que... Eu não sei se é pelo o poder aquisitivo ali do lugar que eu dou aula, né? Os moleques completaram um álbum muito rápido, velho. Os bichos saíram comprando. Certamente deve ser poder então, aquisitivo. Mas...
Eu acho que também tem uma disponibilidade um pouco maior. Passa hoje por em isso, dia, né? Por exemplo, hoje, esse de 2022 eu completei mais rápido. Mas porque você vai colocando a sua própria grana. Eu acho que na nossa época, nossos pais, eles pegavam e seguravam um pouquinho mais e tal. Falavam assim, calma, meu filho, vai troca trocar, um negócio ou outro, vai devagar. É. Mas essa geração aí, dependendo, vai. Mas completaram rápido lá. Isso era massa. E tinha outra parada também, a gente falando de álbuns, figurinha, enfim, de coisas que estão para além da Copa, que envolvem a Copa, mas que estão, assim, para além dela também, que eu lembro que eram, chuteiras, a gente falou aqui sobre, Total 90, e eu não lembro, velho, não sei se é porque eu sou muito nostálgico, eu falo isso às vezes com a Lu, assim, mas parece que não tiveram chuteiras icônicas, assim, depois disso, assim, sabe? Tipo, era Total 90, Predator. E, cara, era uma febre. Tipo, a gente saía de casa, a gente ia pros rolês, assim, às vezes, moleque, assim. Poxa, vai pra igreja, ou vai pra um aniversário. A gente ia de chuteira porque era, assim, uma coisa, né? Poxa, Total 90, né? Era um acessório real, assim. Cara, eu acho que 2014 teve uma da Adidas. Eu acho que foi 2014. Tinha uma da Adidas que a galera curtia, assim, mas eu acho que igual a esse nível... Pô, tinha a T90... Não, eu não lembro de T90. Tu lembra da T90? Da Total 90. Não, é porque tinha era um T90 dentro da bolinha. Isso, então, esse era um modelo, mas tinha um outro modelo que ele era... Pô, não sei explicar, velho. Ele era como se fosse eu acho assim, que continua e marcou realmente tanto tempo pra gente, porque era a época que a gente jogava bola. Hoje, assim, você senta, é muito difícil, você tem grupo de futebol pra jogar bola, já passamos da fase. Então, assim, marcou nessa época. Eu tenho um lado do trabalho, mas é meio geriátrico lá, né? E aí, uma vez eu fui jogar e... pô, a qualidade lá... Pô, acabou, né? Mas quem sabe um dia eu volto. Eu botei T90, eu mandei pra você, Davin, T90, vê se você consegue botar aí pra gente lembrar. Mas eu não sei se essa T90 era de... Não é, T90 não é 2006. Não é 2006. Não sei se é mais velha, cara, se eu tô... Eu acho que o T90 foi um pouco depois. Mas se for essa que eu tô vendo aqui... Não, eu acho que a T90 talvez... Realmente... Eu lembro de ter, eu lembro assim da diferença, que tinha uma que era azul e uma vermelha, pô. Entendi. Eu mandei o link pelo WhatsApp, David, se você conseguir botar. Essa é Total 90. Essa é Total. Eu tinha uma dessa e eu tinha uma roxa. E eu tinha a preta, eu tinha uma roxa bonitona. Roxa que você diz, meio bordô. Isso, vinho, bordô, vinho. Eu tinha exatamente essa. Exatamente. E ela não ia... Usei tanto, eu lembro que a gente usava tanto, porque jogava, cara, fim de semana ali, quinta-feira, sexta-feira. E eu lembro que ela dá uma desfalecida na cor de tanto usar. Era muito bonito. Exato. Teve uma que foi emblemática depois também, só que eu vou esperar o Rodrigo falar. Aqui, pô, essa é porque... Essa daqui, ó. Mas eu não sei se é ela... eu sei. Eu não sei se é o nome, tá ligado? Mas ela era um pouco diferente, essa? assim. Essa daí. Tá. É o que eu mandei pro David foi outra. Não sei se vai... Se botar, acho que T90 futsal, você acha? Eu acho que é outra. Aqui, ó. Total 90 Shift. Isso, pronto. Total 90 Shift. E a Total 90 que eu tinha era Society. Eu me amarrei nessa cor vinho. Só que... Chorou pro teu pai? Eu só chorei, mas só tinha Society. Eu jogava só futsal. E era uma merda jogar com Society no futsal. Mas era o que tinha. E, enfim, tinha Predator também. E que eu não sei se vocês lembram. Essa aí, essa é aqui que tá falando. Tinha essa. E eu vi aqui também tinha uma outra T90+. Essa daí não precisa, não. Não bota essa não, outra também quero mandar outra pro Davinho aqui. Tem a Classic também, né? Que era pretona, Nikezão. E eu acho que... Tu lembra que, enquanto o João procurei, o Kaká usava uma da Adidas, né? Predator, era essa aqui, ó. Essa que eu vou mandar. Vou mandar agora. Eu tô mandando pro Kaká brasileiro. E a gente já vai Alemão. puxar... Isso, exatamente. Cadê o Davinho? Davinho, te mandei Predator no WhatsApp agora. De Brasília, né? Todo mundo... Kaká é de Brasília. É de Brasília? De Brasília. Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Acho que era do o Gama, último né? brasileiro melhor do mundo. O último brasileiro melhor do mundo. Como é que ele foi parar lá na Alemanha? Não faço a mínima ideia. Isso eu não faço. Não, ele saiu de São Paulo. Não, né? o Kaká não jogou na Alemanha. Não, ele saiu... Kaká não. Jogou na Itália. Você tá confundindo.
Entendi o Cacau. Olha só, corte essa coisa. Cacau é outra coisa. Essa é a Predator. Essa era do Porque o Cacau jogou 2006. Cacau jogou 2006. E o Cacau também. Cacau jogou pela Alemanha. Naturalizado. Então, naturalizado. Mas eu acho que ele só jogou... Só que eu acho que ele jogou a Copa pela Alemanha, acho que 2006 não, 2010 talvez, 10? Né? Eu acho que sim. Você falou Cacau. E o Lucas tava achando que o Rodrigo tava falando que o Cacau assim. era de Brasília. Não, o Cacá é de Brasília. O Cacá é de Brasília. Dave, me recupera essa, por favor, a Predator. Vê se você consegue ela dourada. Eu te mandei o link com ela dourada. Porque foi justamente com essa chuteira dourada que o Cacá fez um golaço de fora da área na estreia do Brasil contra a Suíça, contra a Croácia, em 2006. Eu não sei se vocês lembram desse jogo e desse gol. Vocês lembram? Cara, de cabeça, assim. Tu lembra? Eu lembro, e eu lembro que foi um jogo muito sofrido, né? A gente não conseguiu ali barrar. Não saía nada. Croácia não saía nada, fechadinha. E aí, agora você relembrando, eu lembro do gol e foi muito importante golaço. Porque tirou, assim. Porque a gente não pode botar o vídeo pro pessoal ver. Ó, essa aí, ó, essa chuteira. A gente não pode botar eu tinha uma chuteira dessa. E eu lembro porque, assim, Kaká é meu ídolo no futebol. Então eu lembro claramente desse golaço e eu fiquei maluco. E aquela chapada dele, aquele chute dele era uma marca, né? Dele, e ele meteu um gol na estreia, eu lembro, um molecão, 10 anos de idade, futebol na cabeça, e foi uma loucura, e foi a estreia do Brasil contra a Croácia, 1-0. Jogava muito nessa época, né? Jogava demais. Não, o Kaká foi eleito o melhor do mundo, foi nessa 2007. época. Que a máquina do Milan era algo fantástico, assim. Tipo, era o auge dele. Você tinha... E que decadência do Milan depois disso. É horrível. Jesus. É horrível. Tá retomando. Pô, ele tomou agora, foi 4? Acho que foi 4-1 agora na Champions, não foi? Contra o Chelsea, mas pelo menos foi campeão italiano. E eu lembro que, assim, pô, essa seleção... Foi italiano. Pô, não, mas... Grande campeonato. Hoje em dia, se recuperando, tá se recuperando. Não sei o histórico, mas... Deu uma crise de riso aqui desgraçada. Eu lembro que nessa Copa havia muita expectativa em cima da seleção brasileira. Tinha um quadrado mágico, essa parada assim de, cara, vamos deitar, é tudo nosso, mas não foi o que a gente esperava. Né? Eu não sei como é que era a expectativa de vocês. Cara, é porque no papel, né, você pega aquele time ali, cara, é bizarro, pô, aquele time. É bizarro, você não tem... Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Kaká, tipo, tu olha assim e tu fala, velho, que time... Na história tem um ataque desse, né? E assim, não era só o ataque, tu ainda tinha o Roberto Carlos, a zaga ainda era boa. Os últimos bons laterais que a gente botou nessa Copa. Depois, assim, a gente rodou e não achou um lateral. Não achou mais, né? Chegou ao ponto de Juan, do Flamengo, olha que os flamenguistas, hein? Mas Juan, do Flamengo, foi pra seleção em algum momento, né? E aquilo ali... E eu lembro que eu, flamenguista, pedia Juan na seleção, mas quando eu vi, realmente não deu, assim, né? Realmente a diferença de nível, cara, era bizarra. E a expectativa para essa Copa, ela cresceu muito justamente pelos resultados da seleção, o João, antes. Então, pô, a gente ganhou uma Copa das Confederações ali voando. No outro, o Adriano, cara, você falou do quadrado mágico. A minha expectativa pro Adriano era algo fantástico. Todo mundo esperava porque demais chega na Copa das Confederações, ele faz aquele clássico na final lá contra a Argentina, que é estúpido. Então, quando você chega pra Copa do Mundo... Cara, você fala assim, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, não tinha como o brasileiro não estar com a expectativa lá no alto. Mesmo porque você falou do Kaká, eu não lembro de, assim, tá nessa expectativa pelo Kaká. Pra mim era ali, era o trio. Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho e o Adriano. O Kaká ali, ia ficar num segundo plano, porque o Kaká ele não tinha esse perfil, talvez, de assumir a liderança. Nem talvez era o papel dele naquele momento, sabe? Então, assim, eu nem... Kaká, não. A gente bota o Cafu ali. Porque também ainda tinha muito do time campeão de 2002, e beleza, o Kaká tava lá, mas em 2002 ele era... Bem coadjuvante, né? Ele foi o 23º a ser convocado. Ele era alguém que poderia desafogar ali, mas não era ainda, sabe? Não acho que chegou com o peso do Ronaldinho Gaúcho, porque a gente via... Perto desses aí, realmente, ele ainda não tinha esse peso. O que é até estranho, porque aí no ano seguinte ele ganhou o melhor do mundo, né? Então é muito louco, né, ele fez a melhor Champions, o artilheiro da Champions, melhor jogador do Mundial. Mas é porque também, talvez, o futebol do Kaká, quando você compara com o Ronaldo, Ronaldinho... Ele é um pouco menos vistoso, né? Ele já é... Assim, ele é bonito. Objetivo, ele é mais estratégico. Exatamente. Mais, um jogo pragmático. Eu acho até que o Kaká, ele é um pouco essa transição desse futebol, sabe, Ronaldinho,
pra esse futebol que a gente tem hoje, da Espanha ali de 2010, já, sabe, cara? Ele é um pouco essa transição, né? Porque ele ainda tem alguns elementos do futebol bonito e tal, mas ele não é o cara que tu ia ver ele dando uma lambreta, dando um chapéuzinho 3 seguidos e tal. Foi a dele. E ali ele já era o melhor do mundo, né? O que eu brinco 2007, do Kaká, né? são as arrancadas. Putz, era algo fantástico. A explosão que ele tinha como jogador era o que trazia, vamos dizer assim, e que talvez não tenha aparecido tanto na Copa. E era um jogador que dependia muito disso também, eu acho, da velocidade, eu acho, né? Que era o trunfo maior dele. E eu lembro que tinha expectativa muito grande dessa seleção. Você falou da Copa das Confederações, do Adriano, né? O jogo contra a Argentina, se eu não me engano. Foi isso, né? Quando empatou, né? Foi 2-2 e ganhou nos pênaltis. Não, esse aí foi esse foi na Copa América. Copa América, esse foi na Copa América. Agora, na Copa das Confederações foi um baile. Foi baile. Foi assim, uns 3-4-0 com o Adriano fazendo aquele golaço que ele pega, solta o canhãozão e, cara, eu lembro, assim, de olhar o Sorinho. O Sorinho olha pro cara, assim, toma um drible e fica assim, ó. E contra a Argentina tinha bizarro, assim. Hoje a Argentina é pequena, né? Hoje a Argentina ninguém mais tem... Sim. Parece que... Tem esse negócio, não tem mais aquele negócio da Argentina, né? Para essa Copa aí. Mas... Cara, eu já sou receoso, velho. Eu tenho medo dos irmãos. Cara. Não, eu não sei se essa... Medo não tenho não, mas... Mas eu acho que essa rivalidade, ela diminuiu um pouco, né? Isso. Assim, a gente, antes, quando eu era menor, eu tinha mais esse sentimento, assim, tipo, cara, chegou da Argentina, sabe? Hoje em dia eu acho que é um pouco menos, assim, acho que tem algumas seleções que a gente fica com mais ódio, né? Sei lá, Então, nessa época ainda era uma coisa muito tu pegar a Argentina e ganhar. Pô, eu lembro, vai ser por aí mais ou menos, mas eu lembro que quando tu pegava as finais da Libertadores ali, tipo Cruzeiro e Estudiantes... Isso, teve essa final. Que é o uniforme vermelho, 8 ou 9. Às vezes vai puxando aqui na bola. Mas tu tinha essas rivalidades ainda, tipo, o Boca ainda parecia era um time muito, aquele Boca do Riquelme ali, Palácio, sabe? Era uma coisa que dava aquele ódio mesmo do argentino, né? Tu até pensava, assim, chegava na final, Cruzeiro e Estudiantes, falava, cara, será que eu odeio o Cruzeiro ou eu odeio o argentino, né? Dava aquela dúvida ainda. E hoje em dia, não sei se porque o Messi é tão genial que todo mundo... Eu acho que tem todo muito mundo entrou um pouco nisso de, o Messi, velho, não ganha nada, coitado, né? E aí entrou... E aí eu acho que entra um pouco na pena, né? Essa que é a verdade. Tu fala, Messi bom do jeito que não ganhou nada com a Argentina, coitado, né? Vamos deixar ele fazer alguma coisa. Tem gente que vai me odiar, mas eu não fiquei totalmente, assim, abalado ou triste quando a seleção perdeu essa última Copa América. Não fiquei porque... Eu acho que isso também explica um pouco desse amortecimento, assim, da rivalidade. Porque eu queria muito que o Messi ganhasse um título, assim. Você vai falar, qual melhor a Copa América, pô, João. Tá certo, melhor agora, pô. Já pensou, chega 2022 e os caras ganham. E vocês podem, não dá, não, pô. Já pensou 2014? Não, impossível. Vocês podem acabar comigo, mas 2014 eu torci pra Argentina na final. Não tem como. Eu torci. E era no Brasil. Hoje eu entendo melhor o peso disso. Eu falo assim, cara, pra história ser puxado. Os caras iam usar a gente o resto da vida. Então, assim, hoje mas na época eu torci pro Messi. E aí tu vê o que é rivalidade, né? A gente prefere a Alemanha do 7-1 do que a Argentina ganhando, né? Isso é uma parada muito forte, né? Mas não, ali... sei lá, era uma escolha muito... né? É o tiro no pé ou na mão, assim. E aí, tu quer o tiro no pé ou na mão? A Argentina ou tu quer a Alemanha do 7-1 sendo campeã, né? Eu lembro que é engraçado. Nessa época, realmente, ainda tinha essa raiva da Argentina. Inclusive, a camisa... de 2006, tá aí, aqui. Tá bem. Pô, mas esse é um dos jogadores que fez o ódio pela Argentina crescer exponencialmente, né? É do Mascherano. Ele mesmo. Cara, esses jogadores, assim, eles têm o poder de fazer você ter raiva de uma seleção inteira, né? Eram jogadores mais grosseiros, assim, né? Mais cascudos. Mais catimbento, né, cara? Isso. Dá uma raiva. Pô, é igual, por exemplo, eu não gosto do Atlético de Madrid por conta do Simeone, pô. Não importa o que me falem. E agora foi o Depou pra lá. E agora o Depou tá jogando no Atlético de Madrid, que é um argentino também enjoado, chato. Cara, o Atlético de Madrid eu peguei ódio, assim. Eu acho que eu era a única pessoa que viu o Real contra o Atlético, tirando os torcedores de fato do Real, porque eu não curto assim o Real, não é meu time lá fora, né? Mas eu olhava assim e falava, cara, eu prefiro o Real do que esse time aqui que é o anti-futebol, tá ligado? Eu tinha raiva do Simeone. Mas
E aí, já que a gente tocou no Messi, tu tem alguma lembrança, João? Do Messi, nessa Copa, que foi a estreia dele lá? Se eu disser pra você que eu lembro, eu estaria mentindo. Dele entrando? Não tem como, ele entra muito rápido, né? Eu não lembro exatamente do jogo que ele entrou. Você lembra do jogo que ele entrou? Ou não? Não lembro. A única recordação, assim, mais pesada, assim, da Argentina eu tenho é contra o México, acho que, não me engano, oitavas de final, quarta de final, o gol do Maxi Rodrigues na prorrogação. Legal. Esse é um negócio que eu tenho, assim, porque... Isso eu lembro. A gente tava torcendo demais pra Argentina cair. A estreia do Messi foi em 2006, a Argentina eliminada nas quartas de final pra Alemanha, acho que foi isso. Tanto que ele anunciou agora que vai ser a última Copa dele. Aí 1-1 aqui, eu tô vendo Alemanha e Argentina. Um gol do Ayala, outro do Close. Foi nos pênaltis aí, não foi? Acho que foi. Foi 1-1. Aqui, pênaltis 4-2 pra Alemanha. Pênaltis, dá uma lembradinha. Foi nos pênaltis. Não, ele não estreou nesse jogo, na verdade, eu me confundi. Ele estreou nessa Copa em que a Argentina foi eliminada em 2006. Tá. Cara, pois e... Pode falar, pode meter. Não, só ia falar que eu não sei se era isso que você comentava, mas sobre o grupo do Brasil, né? Que vocês até falou do Brasil contra a Croácia. Com gol do Kaká, aqui ó, os 44. Achei. Tá aqui, achei também. Os 44. Olha só. Foi um negócio assim, o Brasil teve realmente muita dificuldade para furar. Isso quebra um pouco a expectativa, porque a gente vinha, né, do quadrado mágico e de um grupo assim que, a meu ver, era muito tranquilo. Você já viu os caras... Então, assim, a gente viu os caras dessa época? Toda entrevista que esses caras dão, Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, todo mundo pergunta o que rolou, né? Todo mundo. E o Kaká, eu acho que ele foi bem sincero, assim, com relação a isso. Muitos falam assim, porque, enfim, foi uma coisa excepcional, assim, né? Tipo, a gente não tinha controle sobre isso. Mas o Kaká fala sobre isso, que talvez... tinha expectativa muito alta e eles abriram demais, assim, o espaço para que a mídia, assim, invadisse aquele espaço de treinamento mesmo, de concentração, de treinos. E ele entendeu que teve muito oba-oba, sacou? Assim, foi muita bagunça, falta de concentração. Às vezes nem foi só subir no salto, mas falta de concentração mesmo. Deixaram fazer muito alarde em cima da seleção e ficarem muito em cima. E faltou realmente concentração. Ele fala sobre isso e talvez faça sentido. Assim, eu também não... Quando a gente fala dessas... Quando o Brasil perde, enfim, quando o seu time perde, eu acho que também não pode tirar o mérito do outro time, né? Cara, isso é verdade. Era uma puta seleção da França, né, velho? Não é como se os caras tivessem perdido pra... Sei lá, o time da Croácia agora, em 2014, é mais estranho do que essa França ter chegado na final, sabe? Sim. Você pegar algumas coisas assim... Cara, olha o time da França ali naquela época também, né? Era o Henry... A França, ela começou a jogar bola na fase de mata-mata, porque, se eu mal me engano ali, me lembro, ele meio que se arrastou na fase, empatou 2 jogos e no finalzinho ali conseguiu a classificação. Então, quando ela chega daí, nas oitavas de final, ela já começa a rodar, o Zidane começa a jogar melhor, o Thierry Henry ali, ele concentra, aí você pega os veteranos lá do... Olha aqui, craque. 0-0 com a Suíça. É isso aí, a França. A França 0-0 com a Suíça. Jogo contra a Espanha. 1-1 com a Coreia do Sul, os 2 empates que você falou. E depois faz 2-0 no Togo. Passa, né? ali, cara, no salzão ali. Quase que não passa, né? Eu lembro que pegou a Espanha depois, né? Nas oitavas. Pegou que Portugal. Que começou a rolar. Nas oitavas foi Portugal? Foi, França e Portugal. Na verdade, não, porque Portugal enfrentou a Holanda na Batalha de Nuremberg. Não, eu pulei um, foi mal. Tá certo. Espanha, não eu foi? pulei um. Foi 3-1 que eu tô vendo aqui. Isso. Que o Zidane deitou nesse jogo, inclusive, jogou muita bola. Aí que começou a arrancada da França. Olha a seleção. Ribéry, Patrick Vieira. Novinho. Ribéry ali, começando. E Patrick Vieira jogava no Arsenal invicto, que ganhou a Premier League. Então era um time enjoado. E com o Zidane, cara, engraçado, o Zidane, nessa Copa, assim, a gente acompanhava futebol, mas ainda assim eu não tinha dimensão do que era o Zidane. Eu fui ter a dimensão do que era o Zidane... Pelo Galvão falando. Isso e também ainda depois, quando eu fui ver, tipo, lances depois da aposentadoria dele, que foi nessa Copa.
eu ficava vendo, assim, vídeos dele, assim, cara... Eu acho que isso sai um pouco também, ô João, porque, fracasso. igual a gente falou, né? Tipo, em 2002 a gente tinha 10 anos, a gente não lembra tudo isso. E ele começou... Pô, em 98 ele é campeão do mundo fazendo gol na final, né? Faz dois gols de cabeça, né? Até tava vendo o Roberto Carlos falar, pô, o cara nunca fez um gol de cabeça e fez 2 na final da Copa do Mundo, né? Então, assim, eu acho que o Zidane antes já era um astro. Um astro, né? Um grande e a gente... E tem aquela coisa do novo, começou né? aí, na verdade. Ele explodiu na isso, Copa do assim, Mundo. Antes de 2002, antes de 2006, né? Ele já era muito bom. E eu acho que, como a gente tem essa coisa do novo, quando surge um novo jogador, ele acaba tomando um pouco mais de protagonismo, né? Com exceção agora do Messi, Cristiano Ronaldo, há 22 anos, ganhando o melhor do mundo. Ali, então acho que o Zidane vai ficando um pouco apagado. Não é que apaga, mas ele entra assim, pô, ele é muito bom, mas ele não é essa parada que realmente só depois, eu acho, da aposentadoria dele que a gente começa a ver mais e fala, cara, esse bicho é... foi isso. Porra. Foi isso que a sensação que eu tive, essa experiência que eu tive. Eu não sou um grande estudioso, assim, da França, mas... Eu já medi um pouquinho o valor dele, porque em 2002, quando a França chega, ela já chega como favorita ali e decepciona. Mas, pô, você tem aquele gol de voleio que ele faz na final da Champions, e depois ele é a base que liga o Real Madrid ali, que começa a criar aquele Real Madrid... Pô, aquele ali... né, cheio de estrelas. Os Galácticos, eles começam com o Zidane começando Legal. esse processo de vitória. Então, ele já era. Então, ele chega ali para fechar mesmo um capítulo que talvez no Real Madrid não tenha dado muito certo, porque realmente não tiveram títulos assim de expressão, mas é ele que começa esse processo de criação mesmo dos Galácticos. Então, enfim, talvez pela idade mesmo. Eu acho que é. Quando a gente... por exemplo, eu tava vendo aqui o Figo também, eu não tinha dimensão do Figo também. E eu não sei se é porque também eu lembro deles no Real, e aí sempre fica aquela coisa, pô, tu olha pro Real Madrid, o Ronaldo é brasileiro, então é Ronaldo e Roberto Carlos, assim, embora os caras fossem bons ali, Beckham, muito bons, parece até menosprezar falar assim, mas, pô, tu pega ali Beckham, Zidane, Figo, essa galera, o Raul, eu acho que como a gente é brasileiro, a gente olha muito pro Ronaldo, e assim, eu lembro do Roberto Carlos, embora seja um lateral, né? Então eu acho que ofusca um pouquinho, sabe? Mas, e aí depois, quando você vai ver o que o cara fez... E aí você vai lembrando, pô, eu assim, lá fora eu gostava muito do Manchester United, né? Então o Beckham, eu até via mais o Beckham do que, por exemplo, o Zidane, etc. Que, como eu via o Manchester, né? Eu gostava do Manchester, o Beckham ficou na minha memória, assim, como aquele cara, sabe? Então, acho que talvez tenha um pouco disso também, né? Da gente esquecer um pouquinho. Você falou do Beckham, se não me engano, foi pra essa Copa que, ou foi 2002, que o Beckham fez um golaço de falta, eu acho, nas eliminatórias contra a Grécia. Não, acho que foi para 2006. Que ele fez um golaço de falta para classificar a Inglaterra para a Copa do Mundo. Faz um negócio desse, eu acho que eu sei qual que é essa falta, mas também não... Só para pontuar aqui, o Messi fez um gol nessa Copa do Mundo, realmente, e contra... A Sérvia, velho. 6-0. 6-0, né? 6-0. Sérvia e Montenegro. Messi entrou, estreou contra a Sérvia, meteu o gol. Aí, né? Ai, mano, voltando um pouco pro Brasil, a gente joga depois contra, acho que Japão, não é isso? Brasil, 2006. O Japão um zico técnico, né? Japão. Eu lembro que a gente ficou muito na mídia sobre esse confronto. Real. Porque o Zico era o técnico, então era o Brasil contra o Zico ali, e a gente ficava, pensando, caraca, vai ser esse encontro, né, com o ídolo da nação e... Isso mesmo, é o Zico mesmo. Enfim, eu achei curiosíssimo, eu lembro desse detalhe, foi também um jogo que a gente depois, assim, demorou um pouco, mas depois passou o carro e foi muito tranquilo. A gente olha aqui, eu não lembrava disso, mas a gente começa perdendo o jogo até. A gente vira com o Ronaldo, no início, né? Com o Ronaldo... E 2 gols do Ronaldo, um do Gilberto Silva e um do... Cara, pra você ver, o Banco do Brasil. Juninho Pernambucano, metendo um gol. Ele faz um golaço. Eu acho que é o gol do Gilberto, lateral, não é não? Ah, não, Gilberto, lateral. Dois, né? Gilberto, lateral. Cara, pois é. Cara, nem lembrava dele. Mano, nem lembrava dele. Pô, isso aqui é pra empolgar, hein? Tu meter um 4x1 antes das oitavas. Pô, quem não se iludiu... O time vai forte. Eu acho que esse foi o principal problema da seleção. A seleção pegou, assim, tirando com a Croácia, a gente pegou adversários, assim, que
Não tem tanta tradição, vamos lá, né? Assim, não oferece lógico que naquela época ainda você tinha um futebol menos compacto, né? Que nem que você comentou antes, que a partir ali de 2010, 14, o futebol começa a ficar mais fechado, mais físico. Lá naquela época você tinha mais espaço. Então, quando a gente chega para enfrentar a França, acontece o que aconteceu. A gente vai mais aquilo que tu falou, num ambiente que não tá tão fechado, não tá tão focado, o pessoal entra ali desligado e acontece o fatídico. A gente pega a Gana depois e tem aquele golaço do Ronaldo com um passe magistral, acho que não sei se vocês vão lembrar do Kaká, um passe assim lindo que ele encontra o Ronaldo, que enfim, na frente do goleiro, né? Ronaldo é aquela história, né? Gol do recorde. Gol do recorde. Nessa época, o maior goleador das Copas. Exatamente, foi isso mesmo, véio. Que saudade disso, mano. Maior goleador das Copas. E você vê que assim, o Ronaldo não era a melhor forma física, não era o melhor momento. Você vê que não era a mesma velocidade até, mas o que ele faz com o goleiro ali, ele dá uma pedalada para um lado, puxa para o outro e mete assim um biquinho, assim que o zagueiro da Gana já tá chegando. Acho que o problema foi o cabelo, né? Tirou o cabelo. Exatamente, acabou a magia. Eu sou suspeito pra falar, cara, porque quando o Ronaldo volta pro Brasil, eu fico maluco também. Cara, e você tava falando disso do próprio Ronaldo destoar, aqui no Brasil ele voa. Não, e ele voa gigante, muito o bicho diferente. Muito gordão. O gol que ele faz, eu acho que é contra o Palmeiras. Acho que é contra o Santos, não? Final... Do Paulistão. De cobertura? É o de cobertura. Ele dá um drible contra o Santos. Pô, sacanagem, velho. Tu vê que o cara não se mexe direito perto dos outros, né? Exatamente. Óbvio, mas... Cara, e ele dá aquele gol ali. Aquilo ali, eu acho que foi bem no iníciozinho, ele tinha acabado de voltar mesmo, né? E eu acho que aquilo ali mostra um pouco, assim, a diferença de nível que tem daqui pra Europa, exatamente, né? Que a galera, às vezes... Pra não escutar umas coisas tipo, Pedro é melhor que Lewandowski, ou... coisas assim, né? Mas que é um pouco o que aconteceu, acho que agora com o Felipe Luiz mesmo, né? Você vê que o bicho veio pra cá, agora no Flamengo, né? Se você tá ouvindo esse episódio em 2032, a gente tá em 2022, aqui falando da Copa. Eu pulei um jogo, velho. Que foi o jogo contra a Austrália. Em 2006, foi o último jogo da fase de... Não, na verdade foi o segundo jogo. O terceiro jogo foi contra o Japão, mas eu pulei o jogo da Austrália. E foi o jogo que, mano, vocês lembram quem fez o gol desse jogo? Eu não lembro, cara. Não. Adriano e Fred, mano. Grande Fredão. Dom Fredão. Eu lembro que ele entra no finalzinho, mete um gol e inclusive, sai tirando eu não sei onda. se vocês viram, por esses tempos agora... caiu nas redes sociais, deu um viral dele chegando lá em Belo Horizonte com o Benzema pra ir pra uma festa. É mesmo? Pô, depois procura esse vídeo, cara. É sensacional. Uma matéria com o Benzema da época que eles jogavam no Lyon. Destaque do Lyon. E o bicho chegando de férias com o Benzema novinho pra curtir a balada em Minas Gerais. Quem é Benzema, entendeu? Nessa época. Cara, é sensacional. Quem será maior, Fred ou Benzema? Pô, o Fred é muito injustiçado, né? Coitado, cara. Ele... Não, mas bem injustiçado. Tá doido. No final ali, a galera botou ele numa posição como se ele fosse um atacante horrível, né? E, pô, que isso, o cara é monstro. Meteu gol em Copa, não é pra qualquer um, não. A gente pegou a Gana, né? Eu pulei o jogo contra a Austrália. Esse de Gana, eu não sei, tem outra lembrança que me vem muito forte, é que também tava um jogo difícil. Esse quadrado mágico, ele não funcionava mesmo e o Parreira não conseguia dar vazão a esse time. Do jogo. E eu lembro do Lúcio maluco, cara. O Lúcio, cria daqui, que vocês falaram, né? Cara, o bicho pegava a bola da zaga, saía correndo, ia até o meio de campo, armava um contra-ataque. Eu acho que num desses contra-ataques saiu um gol. Então eu lembro, isso eu tenho muito claro que eu falava assim, cara, olha o Lúcio maluco, cara. Saindo correndo ali pra área, eu falava assim, cara, onde que esse zagueiro vai? Eu nem e lembrava aí disso. Desses saiu o gol. E eu falo assim, As seleções africanas, elas eu acho que quando você olha assim, elas tinham menos isso dessa defesa muito fechada, né? Pelo menos a minha lembrança, assim, quando eu penso nos jogos com as seleções africanas, é uma parada mais aberta mesmo, né? Do que as seleções, por exemplo, a gente falou do primeiro jogo aí contra a Croácia, né? São estilos de jogos muito diferentes, de jogo muito diferente, né? Você pegar, cara, não tem nem comparação. Então, acho que talvez desse um pouco essa impressão, assim. Eu não tenho aqui estatística de chute a gol e tal, mas talvez desse essa coisa assim de, pô, sabe, parece que a qualquer momento os caras podem virar também, porque por jogar mais pra cima, provavelmente tinha mais chance de gol ali, né? Ao mesmo tempo, não deixa de ser um jogo físico também, né? Um jogo chato. Corre muito, muito forte, né? Então, acho que talvez isso desse impressão. Esses dias mesmo o Brasil jogou contra a Gana, né? De novo. Às vezes é um
um sinal aí. E a gente ganhou de 3-0 de novo, né? Então acho que tem muita coisa, pode ser um sinal de coisa boa. E eu lembro que nessa Copa tinha essa expectativa muito alta. No banco tinha Robinho, tinha... Eu não lembro, o Adriano ele sempre começava jogando? Acho que não, né? O Adriano era banco, cara. Era banco também, Ele era né? banco. E o Adriano Porque era o Kaká, Ronaldinho e o Ronaldo, né? Ali na frente. E aqui, ó, Zé Roberto e Juninho, né? Que eram volantes. Legal. Então, jogava com esses dois aí, Legal. né? Mais recuados. E o Gilberto, deixa eu ver. É isso, né? Gilberto Silva Zé na cabeça Roberto e Juninho, verdade. da zaga. Tinha esses três aí pra liberar os outros 4 lá, né? Pra frente que ali não marcava. E talvez ali a ideia do Parreira também era segurar um pouco a defesa pro Cafu e pro Roberto Carlos subirem. Também, então, né? assim, a gente tinha 2 laterais muito ofensivos e às vezes eles entravam com essa linha de 3 ali pra proteger a zaga. E isso é uma revolução mesmo, né? Esses laterais, o Cafu e o Roberto Carlos. Porque eu lembro que, por exemplo, o Sérgio Ramos jogava de lateral no início e ele vai pra zaga, né? Então você tinha laterais que eram muito mais defensivos mesmo, assim. E aí o Brasil com o Roberto Carlos e o Cafu que começa esse movimento de, cara, solta os laterais, talvez até joga seus zagueiros mais parados, né? Ou adiciona um volantezinho. Tite, convoca o Rodinei. Lateral ofensivo, Rodinei. Escuta isso não, pelo amor de Deus. O ruim, eu tava até brincando, o ruim do Rodinei é que uma hora ele entra ali e não dá. Às vezes o problema é a confiança, né? Ele fica muito confiante, ele fala, cara, agora eu se consagro, né? E aí é o problema. É massa demais. E, enfim, essa Copa, quem que vocês lembram, assim, de jogadores que deitaram essa Copa, que jogaram demais, ou que marcaram realmente? Vocês falam do jogo contra a França, né? E todo mundo fala muito, assim, da performance do Zidane, o tanto que ele jogou bola contra o Brasil. Tem o chapéu no Ronaldo, né? Clássico. Que ele dá o chapéu e ainda ele pega de cabeça depois, assim. É muito diferenciado. E tem ali... cara, assim, a gente tava discutindo aqui, né? Falando... Cara, eu lembro do Cannavaro. Mas, assim, eu até falo isso do jogo sendo muito travado, mas eu sempre gostei muito de defesa. Mas aí que tá, eu gosto um pouco dessa defesa 1-1. Eu não gosto daquela defesa que você coloca 11 atrás fechado, sabe? E eu acho que o Cannavaro, eu lembro muito, assim, do Cannavaro. Eu lembro de olhar pra ele e na época eu jogava, apesar de ser moleque, né? Eu sempre joguei de zagueiro. Então, eu olhava pro Cannavaro ali, os zagueiros todos italianos, né? Então, eu lembro do Cannavaro, assim, por isso que quando o Lucas tava falando aqui, né, que acha que ele não tinha que ser melhor do mundo, eu falo, você tá maluco, velho, porque o cara ali... Eu sou fãzaço do Buffon, cara, não tem jeito. Também, você fala do Cannavaro, eu penso no Buffon ali, porque na semifinal ele dá uma segurada braba nos donos da casa na Alemanha. Então, assim, é um ponto, assim, a destacar, mas acho que o Cannavaro mereceu também. A seleção italiana era uma seleção Era uma braba, boa assim, seleção, muito cara. Muito boa. Você tinha o Pirlo ali já comandando o meio-campo. Você tinha um auge do futebol italiano, dos clubes até, né? Era uma coisa ali que por ano você ia ter Milan, Juventus, a Inter. Eu não lembro em que ano exatamente é o negócio da Juventus. A Juventus é nessa época. É nessa época, a base né? italiana ela é da Juventus. Então, que aí depois assim, que vai ocorrer o escândalo dos árbitros e tal. Isso. Tinha ali o Nedved. E eu não sei vocês, cara. Tipo, nessa época, foi a época da nossa infância que explodiu e que a gente jogava videogame. Então, você jogava o Winning Eleven ali. Era Milan. E, cara, era o futebol. Todo mundo. Era o futebol italiano. Tinha aqueles FIFAs Copa do Mundo. Eu não sei se 2006 já tinha. Não cheguei a jogar esse, eu acho. Mas tinha uns FIFAs Copa do Mundo, eu lembro. Acho que era 2010, não sei se era 2010. Que o Adriano, você fazia gol com ele do meio do campo, literalmente. Era só tu chutar que era gol. Era uma coisa assim, impressionante a física do jogo, né? Cara, muito bom. E ali que eu comecei a conhecer mais ou menos os principais protagonistas. Porque você fala, a gente comentou do Nedved. Eu só conheci em 2006 o Nedved porque, porra, eu jogava o Winning Eleven lá com o pessoal. Assim, o PlayStation 2 eu acho que ele é de 2004, né? Então, você vai ter ali realmente nunca ia saber isso, nunca ia lembrar disso.
você vai ter essa popularização mesmo. Eu lembro porque meu pai... Eu ganhei um PlayStation 2 de... Um amigo do meu pai trouxe dos Estados Unidos, uma parada assim. E aí eu tinha 2 jogos. Um deles era o Wing Eleven, tipo, 6, sabe? Que era o que tinha na época. Eu só tinha esse jogo. Então eu tinha que jogar ele o dia inteiro, né? E aí... era o que existia. E aí a popularização do Manchester continuou, porque na época aí, ó... Cristiano Ronaldo, você lembra da Copa? Eu não lembro, cara. Eu não lembro muito. Eu lembro de 2003... da Grécia, ele ser o Cristiano Ronaldo que ele era, mas assim, ele carregar era muito mais... O holofote pra mim tava muito mais no Figo, no Quaresma, do que no... Ele era mais novo, né? Ele era mais novo, mas eu lembro... Mas assim, também tem isso, eu falei, eu gostava muito do Manchester United, né? Então talvez tivesse esse negócio de... Por exemplo, eu não lembro do Messi, pô. Eu lembro do Messi com o Ronaldinho ali e tal, no Barcelona. Na famosa... Mas na... Não vou mostrar isso aqui agora. Na Copa. Vamos menos... na Copa, mas isso eu não lembro muito mais. Mas o Cristiano Ronaldo, talvez... talvez tinha uma expressão um pouco maior por conta do Figo. Não sei. Mas eu lembro mais do Cristiano Ronaldo. Eu não lembro de nada do Messi na Copa. Do Cristiano Ronaldo já lembro de alguns lances. Eu lembro de ver fotos dele, assim, uma coisa assim. Mas lembrar do futebol mesmo, ele jogando bola... Nossa, eu não lembro de nada. Eu gostava muito do Buffon também, mano. Muito, muito, muito. Então eu lembro que eu gostava da Itália... pelo Buffon e sei lá, eu sempre gostei da Itália de qualquer forma. Pirlo, né? Tava aqui, não pode passar, porra, Pirlo, que isso, né? Gattuso, o italiano mais argentino. Do mundo. Porra, chato pra caramba. Ele é, velho. Ó, Pirlo, Gattuso, De Rossi, Camoranesi, o Totti, né? Del Piero ali já no ataque, mas esse era um... Se você olhar a Itália de hoje, moleque, dá vontade de chorar. Exato. Se você compara. E olha que a Itália foi campeã da Eurocopa. Da Eurocopa, né? E assim, eu acho que é isso, assim, também... Mas não tá na Copa. Pela segunda vez seguida. Ele tava jogando um bom futebol, né? Sim, foi estranho, né? É porque também deu um azarzinho ali de cair o chaveamento não ficar bom, né? Mas enfim... Cara, eu acho que tem isso também da gente falar, né? Não é só assim que, o Brasil vacilou. Beleza, a França era um puta time, a Itália era um puta time também, então tem que dar um mérito pra esses times que ganharam, né? Não foi assim, o Brasil perdeu, não, pô. A França ganhou. Teve uma dificuldade de fazer gol no Brasil, porque era um excelente time, o time do Brasil, mas teve méritos, teve todos os seus méritos pra eliminar o Brasil. Óbvio, uma pena o cadastro do Roberto Carlos ter desamarrado. Eu só vi um problema nisso aí. Depois que a gente tomou o gol, e eu não sei vocês, mas eu como botafoguense, eu sinto assim, principalmente em 2020, o time não reagia, assim. Quando o Henry faz o gol, o abatimento é tão grande que você fala assim, essa parada não vai acontecer, não vai virar. Isso. E impressionante porque eu sinto isso em todas as Copas. A gente toma uma virada... em outros jogos, isso fala assim, cara... O Brasil, assim parece que falta um pouco dessa coisa do... desse negócio de jogar atrás, né? Tipo, o Brasil parece que ele joga muito bem quando ele tá ganhando, mas eu, pelo menos, não me lembro, assim, desse sentimento das viradas do Brasil, sabe? Tipo, do Brasil sair atrás... Tá certo que talvez os times façam gol no Brasil e se fechem muito, né? E isso realmente dificulta... Mas assim, meu amigo, é o jogo, né? Se tu tomou gol, tem que fazer, pô. Não tem como reclamar, né? Apesar de eu não gostar de assistir jogo assim, cara, é estratégia do jogo, né? A pontuação no futebol, ela vale muito. Então você... Pode falar. Não, eu tô falando assim, você faz um gol, você quer preservar muito aquela pontuação, né? Então... a última virada mesmo que a gente já comentou foi Brasil e Inglaterra lá em 2002. Esse é o ponto. Cara, vocês lembram onde é que vocês estavam nesse dia, no jogo de 2006? Eu lembro claramente, estava vendo na casa dos meus tios, na sala, assim, era a TVzinha, aquela caixa, né, isso, aquela coisa pequena ainda, a gente assistindo na sala, botou a TV na sala, e aí quando saiu o gol do Henry, assim, eu lembro de não acreditar, né, e nessa época, cadê? Tem a camisa de 2006 aí? Seleção Brasileira, 2006... eu lembro era uma lisona, né? Com os negócios verdes aqui, era um cortadinho. Parece um negócio de padre, escudo. Tipo Klesma, verdinho assim. E eu lembro que... Frase nascido pra jogar. Nascido pra jogar. Eu lembro de ganhar essa camisa. E nessa época,
além de gostar muito do Kaká, eu curtia demais o Juninho Pernambucano. Só quando eu ganhei essa blusa, meu pai perguntou assim, qual número você quer colocar? Eu coloquei a 8, cara. É mesmo? 8, era Rodrigo 8, por conta do Kaká. Olha que fera. Pois é, olha que fera. Eu lembro que eu botei, né, eu descobri que o Juninho Pernambucano era pernambucano. E eu nasci em Recife. Minha família veio pra cá eu era muito novo, mas eu era pernambucano. Eu sou pernambucano, nasci lá. E eu lembro que, fiquei louco, assim, aí pedi pra botar 19. Se eu não me engano, o Juninho Pernambucano era 19 em 2006. Eu acho que era isso, né? Mesmo. Era uma coisa assim. Assim. Aí, cara, eu lembro que eu botei lá João Paulo Florencio atrás, João como é que era? Era JP Florencio, uma coisa assim, na camisa. Eu lembro de um aniversário até que eu usava ela em todo aniversário. Foi meu aniversário que o tema foi Copa do Mundo, até. E eu usando a camisa. Vou nem denunciar a idade, não, porque meu primeiro aniversário de Copa foi em 98. Cara, eu fiquei maluco, porque a gente vê no jogo na sala, o Henry faz um gol, eu lembro de estar usando a camisa, cara, eu indignado, assim. Então, e assim, o que acontece? Em 98 tinha nascido há 2 anos, não acompanhei tão bem. 2002, enfim... tenho as memórias, mas, enfim, o Brasil foi campeão de qualquer forma, então não encarei a frustração. Você veio aí a primeira decepção. Não encarei uma frustração. 2006, eu acho que foi a minha primeira frustração futebolística, assim, pesada, de ficar mal, assim. Acabou o jogo, eu não acreditei. Como é que a minha seleção, como é que, caraca, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, Robinho, Lúcio, Juan e tudo mais, como é que essa seleção foi eliminada? Então isso, a primeira frustração pesada que eu tenho relacionado assim ao futebol. Cara, eu não sei se já é uma coisa posterior ou é da época, mas eu lembro, assim, do... Pô, só não tô com a camisa do Brasil, né, agora que eu me liguei. Mas vou ter que comprar uma, porque eu tô sem agora. A última camisa do Brasil que eu tinha cabia quando eu tinha 10 quilos a menos, antes de casar, né? Agora não dá mais. Aí, mas eu lembro, assim, do semblante de você olhar os jogadores. Tipo, na minha cabeça, quando falam desse gol... E aí eu não sei se foram os vários replays que nós vimos depois, se foram as matérias no jornal, né? Eu não sei, assim, mas eu lembro, cara, como se fosse a câmera passando e você vê, tipo, meio que o Ronaldinho, assim, tipo, meio blasé, meio tipo assim, já era, meio tipo, beleza, o gaúcho, tipo, beleza, já era, aconteceu, tipo, acontece, sabe? Tipo, parecia tipo, acontece, eu não posso fazer mais nada. Eu não sei porque eu tenho muito essa cena do Ronaldinho Gaúcho, sabe? É porque eu acho que aí começou a derrocada dele, já era entendeu? Na Copa do Mundo ele já tava assim, ó, beleza, sambei, dei minha vida pelo futebol, dei minha vida pelo Barcelona, não preciso provar mais nada, e aí ele começa, né, enfim, ser manchetado a mais outras coisas do que o próprio futebol. Exato, eu lembro muito dele. Eu lembro muito disso, né? Também. Então... os outros jogadores, eu acho que o Roberto Carlos eu também senti um pouco isso. Os outros até que não. Quando você pensa em o Cafu, você pensa o Kaká era mais novo, né? Ainda tinha ali a galera que queria jogar, mas eu não sei, assim, eu tenho na minha cabeça muito o Ronaldinho, o Roberto Carlos, esse sentimento meio... E o Ronaldo um pouco, menos do que os outros dois, mas esse sentimento de, tipo, aconteceu, né, cara? Sabe, é assim. Tipo, já se preparando pra entrevista no final do jogo, tipo, pô, futebol é assim, né, cara? Acontece, sabe? E na época a imprensa, ela bateu muito nesse ponto, né? Porque as matérias foram mais direcionadas ao Roberto Carlos, ao Ronaldinho, porque antes já se viu uma festa. Então, quando você entra ali, em vez da galera tá ali, pô, não que isso seja uma regra e tal, uma postura, mas você via que a galera já tava ali, abraçava o Zidane, abraçava não sei o quê, sim, dava risinho. Enquanto, assim, hoje em dia, talvez a gente cobre uma seriedade muito maior. Entendeu? De entrar ali, cara, meu irmão, é Copa do Mundo, é guerra, fecha a cara e bota dedo na cara de argentino, bota dedo na cara de francês. E não se viu isso antes. Então, essas foram as principais críticas. E hoje tem a cobrança da rede social, assim, de uma forma muito mais pesada, né? A gente tem o poder de... o cara tem um perfil no Instagram, você, poxa, acabou um jogo, tá todo mundo lá. Pô, por que você fez isso? Que merda, por que não tocou lá? Por que não deu passe? Pô, perninha e tal. Tipo assim, 10, 20 mil comentários na última foto do cara. Assim que o cara faz uma merda, o jogo nem acabou. Cara, você vai na última foto dele, já tem, sei lá, 10 mil comentários, sei lá, 15 mil comentários acabando com o cara. Isso acontece muito. Inclusive eu lembrei que nem, né, mas é aquele, o caso daquele jogador da Colômbia, Andrés... Mas isso agora? Não, na Copa, aquele 2002,
Não, antes? Não lembro, mas eu acho que... Depois eu vou passar pra você. Cara, ele foi morto pela máfia, basicamente. Porque ele fez um gol contra na Copa do Mundo. Eu não vou lembrar, Andrés, alguma coisa assim, Guerreiro, Quadrado, algum desses nomes de time da América do Sul. Guerreiro, Quadrado. Andrés Escobar. Ah, isso não é nome de jogador da América do Sul, pô? Tá The Goal That Killed Colombia Hero Escobar. Exato. Caraca, cara, isso é um tema... Disso não, velho. Um dia a gente pode ver, depois a gente vê um documentário da história Histórias diferentes. Pra gente comentar, porque é bem tenso. Foi interessante. Mas... E, cara, enfim, né? Eu acho que... realmente eu também senti um pouco essa primeira decepção, assim, do futebol seríssima mesmo. E... Acho que a minha também, no fundo, foi. Foi, né? Porque eu lembro certinho que quando saiu o gol, eu desci. Na época eu morava na 209 Sul, desci ali, cara, e fui... E fui esparecer, assim, quando eu voltei... Olha só, né? Um moleque de 16 anos, vou esparecer. que é isso, né, cara? Pô, você não tem ideia do que é, então... Enfim, voltou. Não, você tem ideia. Rodrigo, você quer dar matemática. O cara que nasceu em 81. Ah, não, pô. Em 81, em 2006 ele tinha quantos anos? 10, 20, 24? Sei lá. 24, é? É. Deve ser. Não sou tão velho. Não, tô falando de... Que isso? Não, faz esse corte aí, o cara tá calma, me chamando. Não, mas ele tá falando do 81, pô. Ele falou 91, eu tô puxando pra outra história aqui. Ó, 91... Ficou parecendo que eu tava falando de você mesmo. 25, eu acho. Isso era só pra pontuar que, cara, o Ibra, que hoje tem 40 anos, 41 por aí, pô, nessa Copa tinha 24 anos de idade. É. Pra você... Ele falou 81, pô. Tu entendeu? 91, 81. Olha só. Robin novinho. Robin novinho. O Robin sempre teve cara de velho, né? O Robin, ele nasceu com 50... O Robin nasceu com 45 ele anos. É o jovem idoso, né? É igual, jovem idoso. É igual o Kevin Looney, pô, do... o Kevin Looney, A gente entrou na liga, ele tinha 8 anos de liga na cara, né? Porque... Mas... Enfim, a seleção da Holanda, pra vocês verem, Robin, Van Persie, Van Bommel, Van Nistelrooy, Van der Vaart, nossa senhora, Van der Sar. Dois que são técnicos agora que se enfrentaram, que é o Van Nistelrooy e o Gil van Bronckhorst. Um tava no Celtic e o outro tava no... Enfim, foi um jogo aqui que teve agora. É legal ver essa geração antiga aí comandando o clube agora. Sim. Isso é massa. Não sei se vocês pensam. Cara, vamos ver aqui. É engraçado. Figurinha de 2006 eles dividiam. Hoje a Panini, que é só o... Você vê aqui, cara, e tinha umas figurinhas que eram montagem, né? Tipo, claramente, essa do Gilardino aqui tá horrorosa. Pô, o Brasil é todo montagem. É tudo montagem. Esse álbum aí é bizarro, cara. Só as cabecinhas. Da Inglaterra todo mundo tem o mesmo... Do Brasil tem. Tentando passar com cuidado lascado aqui pra não... Todo mundo tem o mesmo pescoço, pô, nesse daí. Olha lá, que coisa horrível, meu Deus. Cara, inclusive tem uma coisa aqui pra falar. O Gilberto Silva, eu tava vendo o documentário da Copa de 2002 agora. Júlio Gilberto Batista. Silva, a cara do pai do Neymar, hein? Acho que se fala pouco sobre isso, cara. Cara, quando apareceu, eu falei assim, ele não tá no álbum. O pai do Neymar jogou Copa, pô. Ele não tá no álbum. O que tem a ver, tá ligado? Eu não lembrava disso, aí depois que eu vi assim, não, cara, não deve, eu falei, deve ser o Gilberto Silva, mas eu ainda... Sabe quando eu pensei assim, eu falei, deve ser o Gilberto Silva, mas ainda fiquei com medo, mas assim que você vê ele hoje, né, Gilberto Silva. Caraca, pior que parece não mesmo, parece, velho. Pô, tô falando. Cara, moleque, é a lata do Neymar pai, velho. E na hora que ele aparece, caraca, não aparece o nome muito direto. Ele tipo, falou no documentário, aí vai mostrando, e eu olhei assim, eu falei... O Neymar pai jogou na... Porque eu sei que ele foi jogador, né? Mas eu falei assim, cara, o Neymar pai jogou Copa do Mundo, pô. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Em 2002 eu lembro, assim, pior que ele tá lá do time, né? Mas igualzinho, cara. Parece mesmo, eu tô meio parece susto, mesmo. velho. Parece mesmo. Bizarro. O Gilberto Silva jogava muita bola nessa época. Não, Ele foi muito ídolo, muito ídolo. Olha ali, ó. Demais. Muito olha lá, caraca, a lata do Neymar. Vocês viram o caos perfeito do Neymar? Horrível, hein? Tipo assim, fraquinho, bem fraquinho, bem... Cara, assim, eu não vou falar da história, mas o roteiro e a produção eu achei muito fraco. Sei lá, parece que... parece que é um documentário de ensino médio. E umas coisas muito montadas também. A ordem que não faz sentido. Não, bagunça. Cara, você pega uns documentários do Tom Brady, alguns outros documentários americanos, você vê a diferença da qualidade de produção, né? Eu acho... Pode parecer uma bobagem, assim, falar o que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Neymar não tem uma... Ele tem uma... Poxa, o cara tem uma carreira forte, enfim, um
o maior talento da nossa geração, né, do futebol. Mas para você fazer um documentário, eu acho que pode parecer bobagem, mas eu achei cedo. Tanto que foi pra vida pessoal mesmo. Exatamente. Tanto que foi pra vida pessoal. Pegada, cara, assim, eu achei cedo. É porque a vida apesar dele... de ser fantástico. Foi mal. Não, apesar de ser fantástico, acaba que, enfim, o holofote do extracampo acabou super. Mas é o foco, o documentário quis fazer isso, né? O problema é que eu acho que o documentário é mal feito, sendo bem sério. Eu acho que tinha muita história. Entendi. Quando você vê ali, tem muita coisa. Pô, ele falando dele estreando a seleção, ele do Santos, indo pro Barcelona, aquela coisa dele visitar o Real Madrid, depois não, isso vou eu não pro Barça. sabia, cara. Pois é. Isso é interessante. E eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o documentário é mal feito. Eles não souberam colocar uma linha do tempo... É porque se você olhar, o documentário ele faz um negócio, joga lá pra frente, volta, vai, volta. Mas, por exemplo, você falou de documentário, o Last Dance faz isso também, né? Mas eu acho que talvez ele faz de um jeito bem feito, né? E depois que a gente vê, sei lá, Last Dance, a gente, assim, né? Porque que muda o patamar, Dance, né? Você sabe o Last Dance do Michael Jordan, vi, esse eu assisti. Bulls, na verdade. Ele pega o último ano e ele vai encaixando a história do Jordan no último ano. Eu não sei se o documentário do Neymar tentou fazer isso, mas se tentou... Falhou miseravelmente. Sou eu tocando violão, pô. Vou tentar, mas não adianta muita coisa, não. Tá? Legal. Cara, e vocês falaram disso, né? Mas acho melhor a gente... Eu ia jogar um aqui agora. Pô, tem muito tema aí já pra gente conversar. A gente pode falar, mas a gente pode falar depois, mas... se a gente falar desses talentos de 2006... depois disso, eu acho que a gente não teve acho que a geração que a gente tem hoje talvez seja a geração mais potente, com mais qualidade depois de 2006. Sim. Acho que sim. Eu não lembro. Pô, caramba. Pra quem sorriu com Hulk e Bernardo, assim, com todo respeito. O menino tem alegria das pernas, que isso? Quem torceu por isso, meu amigo, tem a seleção de hoje. Se você analisa a seleção de 2014... Por isso que os caras falam aí que o Pedro é melhor que o Lewandowski, pô, porque olha o que a gente teve. Mas deu uma... Mas eu acho que também é um pouco isso da escola, né, do futebol. O Brasil, ele não se acostumou na base com esse futebol tático que a Europa exige muito, e isso é levado para os campeonatos de seleção, né? Então, talvez os jovens brasileiros, parece que eu sou mó velho, né? Mas os jovens brasileiros... eles têm uma desvantagem, talvez, na Europa e nas competições internacionais por conta disso. E, cara, querendo ou não, igual eu falei, no futebol a pontuação vale muito. Então, assim, se defender no futebol, ele vale mais do que atacar, né? E isso é muito louco. Então, a pontuação, ela é uma coisa muito, assim, por isso que o atacante, né, é aquela coisa, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue não tomar gol... você vai pros pênaltis, então não importa se você é pior do que o outro time, tem sabe? Tem um caso que eu acho que a gente vai abordar mais pra frente, que é o caso da Suíça, que foi eliminado sem perder. Sem tomar gol. Foi eliminado nos pênaltis. Sem tomar gol. 0-0 só, né? Então, assim, eu acho que acaba... o Brasil sofreu um pouco, e aí, óbvio, acho que o Neymar... Demorou essa geração, se atualizar, né? Demorou a jogar os meninos nessa... Hoje eu acho que ainda é um pouco mais fraco, mas eu acho que tem um talento natural mesmo que tá se sobrepujando a isso. Então, você vê ali Neymar e agora, né, Vinícius Júnior, Rodrigo, eu acho que são caras que... Como a gente não vai falar de Copa de 2022, porque nem aconteceu, eu acho que a gente pode discorrer tranquilamente sobre isso agora. A gente pode falar depois, né, da Copa. Também. Mas eu acho que depois que o Francisco nascer aí, tiver um tempinho, a gente... Eu acho que essa geração, ela realmente tem um talento natural muito, muito forte que a gente não tem desde 2006. Não tem. Assim, não tá no nível de 2006, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Mas... eu acho que pode fazer mais história. Eu acho que a seleção mais bem preparada do que 2006. Mais isso eu acho. equilibrado, talvez, também, em questão de... Cara, isso é um ponto que eu tava assim... Eu acho que o Vinícius Júnior, ele é muito subestimado, cara. Você acha subestimado? Eu acho, onde ele já chegou, o que ele já tem, cara. Mas eu acho que ele é o cara da Copa. Eu acho que a galera... Eu ainda acho que é o Ney. Eu ainda acho que é o Ney. Não, eu acho que é o Neymar, cara. Eu acho que o Neymar é o cara. Sim, ele vai eu acho que se a gente olhar pra 2006, talvez o Neymar é o Ronaldinho. e o Vinícius Júnior vai ser o Kaká ali, que... sabe, tá tipo no ponto pra... tá explodindo já, né? Então, mas não em termos de característica de não de característica, não, né? Mas eu tô falando assim, de papel pro time, Entendi. né? O que se tem esperança que antes, em 2018, não tinha, que o Neymar agora ele vai reger esse time,
Só que, por exemplo, ele tem um desafogo. Então, na época de 2018, não tinha ninguém, 14 né, ainda, ninguém. Então, se o Não Neymar não jogava, o Brasil não jogava. Esse era um grande essa problema. É a verdade. Então, hoje você tem ali um cara que, ó, pô, não tá dando certo, não tô funcionando. Então, você pega e joga a bola no Vini Júnior. Sim, dá sim, bola no cara, dá bola no cara. Meio uma mentalidade de vôlei, assim, tá ligado? O cara não tá virando a bola, bota pro outro que ele segura a barra um pouco. Mas é evidente que o craque do time continua. Não, eu concordo. Mas eu acho que tem um pouco essa característica nesse sentido, né? O Neymar ali, uma coisa meio Ronaldinho, né? Embora não tenha ganhado a Copa e tal, eu acho que você pode ver desse jeito. E o Vinícius Júnior quando a gente fala assim, é o Kaká, né? Ali daquele time que cara, tá explodindo. É uma esperança mesmo. Isso. É óbvio que a gente sempre vai olhar pro Neymar, e falar, cara, se for alguém é ele. Mas pode acontecer de aparecer, né? Só que eu vou levantar uma bola. Pra mim, o Neymar não consegue mais ser o melhor do mundo. Vini Júnior é o próximo brasileiro melhor do mundo. Eu acho que o Neymar passou. Neguebinha, confia. E eu sou botafoguense, irmão. Isso dói na minha alma falar um negócio desse, João. Eu penso que o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo... vai ser o Neymar consegue. Claro que depende do desempenho do Neymar. Isso. Ou, enfim, do Neymar, do Vinícius Júnior, de toda a seleção. Mas Brasil sendo campeão, a tendência, né, eu acho natural, e pensando no que cada jogador pode render, eu acho que é o ano do Neymar, assim. Se os dois... Mas depois disso, esquece. Se não for agora, já era. Já era. O Vini, pra mim, assim, pode ganhar 1, 2, 3 vezes. O que eu não esperava. Tirando o Haaland que tá comendo a bola. Tem isso. Tá mas ele é norueguês, esse é o problema. Dele, coitado. Se os dois performarem em ano de Copa não dá. O Neymar ganha, né? Se os dois jogarem o mesmo tanto, vamos dizer. Pelos motivos, né? Dá pro cara mais velho, etc. Mas realmente, se o Vini jogar melhor... Cara, porque é histórico, né? É histórico, assim. Campeão do mundo vai ganhar o melhor do mundo, né? Então... salvo alguns casos aí. E tu me permite, João, só pegar Mano, é nosso, 2006. É tudo nosso. Cara, tudo nosso. E a final? Vocês lembram? Da cabeçada. Acho que a gente não lembra da cabeçada, velho. Cara. Lembro. Todo mundo lembra. Óbvio que a gente ia falar sobre isso. Óbvio que a gente ia falar sobre isso. Óbvio que a gente ia falar. Porque só voltei assim porque o jogo começa com... quem abre é o gol de pênalti do... Zidane faz gol 7. Que o pênalti, né? Que quase que... Quando ele escorrega, eu falei, pronto, lascou. E a bola bate no travessão e que entra assim, né? Ele ganha 7. Olha só, posso falar os times aqui da final? Pode time falar. Titular. Itália. Talvez eu erre alguma pronúncia aqui, tá bom? Então, vocês... Não, Palari, vamos. Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso. Gattuso, Perrotta, não sei se é assim... Pirlo, Camoranesi, o Del Piero entra depois. Totti, o De Rossi entra depois. E o Toni. Toni, cara. Que eu morava assim, né? Cara, isso é um belo de um time. E a França, ó. Barthez, Sagnol, Thuram, que zagueiro, hein? Galas, Abidal, Makelele, Vieira, Maludá, Zidane, Ribéry e Henry, né? Cara, Deus amado, olha que times, velho. Tu olha isso aqui e tu fala, isso é uma final de Copa do Mundo digna, né? Isso são dois times. Por isso que, de novo, assim, eu sei que eu já falei, mas eu não gosto dessa coisa do, o Brasil perdeu. Cara, olha esses dois times, velho. Sim. Assim, isso aqui podia ganhar, sabe? Você botar aí com times históricos, esses times batem de frente. Eu sei que sempre vai ter aquele saudosismo, o Brasil de 82 e tal. Pô, excelentes times, mas tu vai me falar que esse time aqui da França, esse time da Itália, não poderia jogar com qualquer time na história, pô, de seleção, sabe? São times... E você pensa são times em banco, muito bons, cara. Quem entrou na Itália nesse jogo? 2 caras, assim. O De Rossi tava no banco e pô, Del Piero, Del Piero, cara, isso são times, assim... Ainda tinha Gilardino no banco... E começa com esse gol do Zidane, que ele escorrega na hora de bater, mas dá tudo certo, no fim das contas. Foi isso, né? Foi isso. Foi? Deixa eu ver se eu lembro. E é engraçado, né? O gol, eu não lembrava disso, mas o gol da Itália é do Materazzi, né? É do Materazzi de cabeça, né? Esse eu lembro. Isso daí eu não lembrava, não. Exatamente. Então... Um gol de cabeça. E o que tu acha que... Cara, o que ele falou, velho? Até hoje... É o grande mistério. Foi uma coisa da irmã. É o grande mistério. Né? O grande mistério é esse, porque o próprio Zidane nunca chegou a falar. E ele deixou assim, não quero que... Ele fala que não se arrepende, parece. É, que não se cara, arrepende, é um negócio assim. que...
E, cara, é engraçado, não faz sentido. Véio, mas eu acho que mais do que o que ele falou não faz sentido tu dar uma cabeçada, né? Pô, eu me dando um soco, sabe? Uma cabeçada, pô. Quem que vira assim e fala, pô, vou te dar uma cabeça no peito, né? Se fosse uma cabeçada no rosto, você entende? Ele é um golpe válido, usado a vários... Né? Pô, vou dar uma cabeçada no peito do menos cara. No futebol. Não, mas assim, ele ia ser expulso independente de onde fosse a cabeçada, né? Coisa. Então eu acho essa... O mais bizarro pra mim desse momento é uma cabeçada no peito, que não faz sentido nenhum. Talvez seja pela altura, não sei. Mas um soco seria mais válido. Prudente. Cara, que loucura, né? Cara, é engraçado. Qual foi? Eu tô confundindo aqui, eu acho. Quando é que o Zidane não escorregou pra bater o pênalti? Ah, cara, eu não me... Eu acho que volta não a cobrança? Tem volta sim a cobrança. Alguma coisa acontece. Isso. Mas nesse segundo ele não escorrega. É uma cavadinha meio... Então, ele cava, a bola vai lá assim, caralho, então, o que esse maluco fez? Se eu não quando você vê lá, desce. Eu não posso estar viajando, eu lembro dele escorregar. Será que ele escorrega, a cobrança volta, ele bate de novo? Eu não vou lembrar, mas ele faz a cavadinha, a bola bate e sai do gol. A bola entra e sai. Entra e sai, né? Exatamente. Então você leva um susto assim e fala, cara, o que aconteceu? O que esse cara fez numa final de Copa do Mundo? E aí depois você vê, sei lá, eu analiso hoje, pô, e vejo a genialidade. Principalmente porque em 2010, né, tem a cavadinha histórica do Louco Abreu e a gente comenta mais pra frente. Isso me marca de uma forma, assim, fantástica. 2010 pra mim. Cara, e vocês lembram também do medo que deu um pouco na gente? Eu era moleque mesmo assim, que era aquele negócio do, pô, agora a Itália é tetra, hein? E se ganhar mais uma... Verdade, e isso é um... Então assim, a Itália não tá na Copa, é um alívio, né? Agora tem a Alemanha também, mas eu lembro que na época era a Itália, né? Nego olhou assim e falou, pô... A Itália é tetra, hein? Se ganhar na próxima, velho. Cara, é engraçado. Eu não lembro dessa tensão, velho. Tu não lembra? Pô, eu lembro. Tu lembra, assim? Eu lembro. Eu lembro de quando pai falando. Quando acabou... Os pais falando, ih, caraca, agora os caras estão... Os caras são perseguindo tetra. A gente, tem que eu não lembrava dessa tensão. Nas outras Copas, 2010... eu lembro dessa tensão. Mas eu tô falando assim, depois que eles ganharam mesmo. Não antes de ganhar, tô falando depois. Mas aí quando rolou que a Itália foi campeã, aí vem, né? Se ganhar mais um é penta. Isso. Só que depois daquilo ali, a Itália... Tanto que a gente fica nesse... Eu fico nesse... Tava tentando ver aqui esse escorregão, mas não achei. Acho que eu tô viajando. Eu lembro que em 2000 depois que a Itália foi campeã, eu sempre fico nessa coisa, assim, de... Eu gosto da Itália, eu não queria que ela estivesse fora da Copa, mas pelo menos já é uma que é tetra e que não vai ficar com a gente. Assim como, sei lá, a Alemanha, por exemplo. Tem sempre esse fantasma aí, a Alemanha, né? Deus me livre, cara. Eu quero bem longe. Eu sou meio suspeito pra falar, né? Que o caminho do Brasil eu quero o mais fácil possível. Eu quero, tipo, a Inglaterra em 2018, entendeu? Você quer o mais fácil possível? Vambora. Eu sou meio maluco. Não precisa... Eu sou meio masoquista. Eu acho não que assim... precisa pegar a Alemanha, não precisa de França. Eu já sou meio... Eu já sou vingativo, assim. Eu queria que pegasse todo mundo, assim, batesse em todo mundo numa sequência. Mas, enfim, o Brasil seja campeão. Eu sou meio... brasileiro feliz, pô. A gente eu sou meio do... churrasco. Exatamente. Eu sou meio do jogo bom, sabe? Eu não vou falar assim, eu prefiro um jogo bom e perder de 4-3 do que ganhar de 1-0. Não. Prefiro ganhar, pô. Mas se puder ganhar com aquele jogo bom... Pô, sei lá, eu curto isso no esporte muito, essa tensão do 3-2, tá ligado? Isso é massa. Pô, eu acho que... E pra Copa do Mundo eu gosto muito disso. Igual eu falei, e recentemente na história do futebol, nós temos tido muito esse histórico o jogo muito fechado, um gol no contra-ataque, e que é uma coisa que nos últimos anos, eu acho que 2018 já foi um pouco diferente com a França, não foi esse futebol da Espanha ou da Alemanha ali que ganhou, né, 2010, 2014, já foi um futebol mais Mbappé, sabe, tipo, pra frente, né? E eu acho que o futebol mundial tem seguido esse caminho, graças a Deus, velho. Porque essa coisa desse futebol fechado, taticamente, muito legal. E eu falei, eu gosto de defesa, cara. Eu gosto de defesa de modo geral, mas essa defesa que trava
Não que um jogo 7-1 pra gente não seja bom, né? Então... Mas, assim, futebol brasileiro hoje é emoção, cara. É óbvio. Tu gosta de ver o Botafogo, gosta de ver o Flamengo. Tu assiste jogo do teu time? Óbvio. Inclusive, ele esqueceu o nome do meu time. Esporte, né? Tá. Eu achei eu falei, pô, no grupo, eu achei um aluno que torce por Vitória, pô. Pra você ver. Eu falei, cara... Toda vez que eu falo assim, a pessoa fala, isso tá... Fala nem assim, esse time, fala assim, isso aí, esse negócio aí, tá na Série A? Aí eu, não, hoje não, tá na Série B, tá tentando subir. Pra mim o Leão sempre foi o Fortaleza. Minha família é do Ceará, né? Pra mim o Leão sempre foi o Fortaleza. Então, só pra você mesmo. Mas, enfim. Massa, cara. É massa você pra time local, né, Lucas? Como é que isso, pô. Cara, e assim, caminhando pro final, enfim, a gente falando sobre 2006, a cabeçada, Zidane aposentando, cara, tem aquela foto assim, icônica, se o Davinho conseguir recuperar pra gente, Zidane, Copa do Mundo aí, 2006, final. A expulsão, ele descendo a escada. Com a taça, né, assim, do cara. lado. Ele nem olha, cara. Nem olha, só abaixa a cabeça assim e desce. É uma cena assim... É fantástica, assim, é de arrepiar mesmo. Porque Copa do Mundo arrepia, né? Aquilo ali seria a carreira... O cara ganhando a Copa do Mundo 98 e ganhando depois 2006 seria assim, o que mais um jogador quer na carreira dele, né, cara? Tem vários ângulos, na real, dessa foto, enfim, se quiser eu também te mandei um aí. Acho que ele passaria o Platini. Olha lá. Se ele conquista aquilo lá... essa foto aí. Igual eu falei, assim, eu não sou um grande historiador do futebol francês, mas, pô, o Zidane, será que ele não é o maior jogador... Platini é maior que ele? Não sei, cara. Eu não sei como é que é a discussão exatamente lá na França. Pensam, mas... porque quando a gente começa a ir pra esses jogadores muito antigos, eu acho que você tem um saudosismo que sempre, sabe, vai dar uma... Pesa na balança. Pesa na balança e também na própria geração que acompanhou isso. Exato. Ele vai falar que um foi maior do que o outro, enfim. Sim. São comparações que não a mesma coisa que com o pessoal mais velho que olha hoje e fala assim que o Neymar... é grande, mas não é realmente lugar que tem colega de trabalho meu que assim, pra ele, e são brasileiros, pra ele o Neymar é uma piada completa, total, cara, e completa. Acho que ele é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira, não é? Ele nova, assim, puxando um pouquinho pro teu Flamengo. Cara, é a comparação que o Gabigol não gosta, que a gente tema em comparar, e que se o Flamengo ganhar a final, Deus queira que não, que provavelmente vai ganhar. Que o Gabigol é maior que o Zico. Em termos de conquista, Se ele ganha essa Libertadores, sim. Mas é o maior ídolo. Ele não gosta dessa comparação. Porque... Não, realmente, assim, culturalmente ele não vai... Ninguém vai passar o Zico, sabe? É a mesma coisa do... o Pelé também nem título isso, então. Ninguém vai aí como é que você compara Michel Platini, Zidane e, sei lá, o Mbappé? Esses caras que estão muito na gênese, né, do negócio, assim, é muito difícil realmente você comparar com eles, né? Mas eu acho esse negócio do Gabigol realmente Você olha e você vai discutir e vai falar, cara, o cara ganhou a Libertadores agora, depois de anos. Depois de anos. E tu tem brasileiro e tu tem não só isso, mas, cara, você tem uma temporada onde você tem mais título do que derrota. Onde você já escutou falar de um time assim, sabe? Então, realmente, eu entendo. Mas eu acho que o tempo é um pouco... Ele é bom nisso. Quando passar e a galera parar pra olhar, e aí o pessoal da minha idade... Talvez, assim, não vai ter visto o Zico, mas vai ter visto esse time. Não tô falando que vai passar, que vai ficar maior que o Zico, tá? Mas talvez até ajude a colocar um pouco nessa perspectiva, né? Que é o que eu acho que vai acontecer com o LeBron e o Michael Jordan também, né? Acho que conforme... o tempo tem que passar um pouco, né? Ele vai dar um pouquinho disso pra gente, mas enfim. Pra nossa geração, o Zidane é o maior francês da história. E embora tu veja realmente o Mbappé tá chegando... Forte, né? O cara ganhou a Copa do Mundo. Eu tenho essa impressão que... Eu não sei porquê. Pode parecer uma coisa assim também de uma nostalgia, talvez de uma coisa que a gente não viveu exatamente. Mas eu acho que cada dia que passa, cada ano que se passa, vai se tornando mais difícil você ter figuras
muito icônicas, assim. Isso no esporte, isso na música, na cultura no geral, assim. As coisas são tão rápidas, tão dinâmicas. Você tá falando dinâmico. Jogada muito dinâmico. É tudo tão dinâmico, tão rápido, tão efêmero, tão passageiro, que às vezes é muito difícil, acho que a pessoa se estabelecer, às vezes, como uma grande figura e representar, sei lá, uma cultura, assim, de um clube. Antigamente era mais comum um cara ficar mais anos, talvez, também num clube só, jogar mais tempo por um clube só. Existia essa coisa assim de, tinha mais amor à camisa. Não sei se é exatamente essa a discussão, mas às vezes tinha um peso ainda maior, enfim, jogar pela seleção há um tempo do que hoje, não sei. Então, eu acho muito difícil isso hoje em dia. Não, porque, eu acho assim, os caras trocam muito de clube, realmente tem uma coisa que vai dificultando. E também a existência de ídolos, ela acaba atrapalhando. Pô, isso, né? isso. Então, que não você compara. Pega, sei lá, se tu pegar o Modric, ele vai ser um ídolo isso é verdade. No país dele, porque quem veio antes dele, sabe? Então, aqui não, pra gente é muito difícil. Sempre que tu pegar o Neymar pra olhar... Você vai olhar pra todo o rol de jogadores. Que começaram agora, de fato, isso né? É real. Assim, não tem... A Croácia... Tu vai ver assim, o Ibra, Shevchenko... Acho que vem. Tem uma renovação, mas para uma final de Copa, acho que não. Já foi a geração... Por exemplo, a geração de ouro da Bélgica, que é essa que a gente viveu. Que chega longe, que tem o De Bruyne, o Lukaku, esses caras. Também, assim, envelheceu, não vai ter uma renovação e, enfim, vai passando. Ou ganha esse ano... Que não vai acontecer. A gente, até comparando, que não tá na Copa. Uma Noruega que tem um Haaland só da vida. Não vai longe. É tipo uma Suécia mesmo. A Suécia a gente viu aqui em 2006, em várias Eurocopas, e o Ibrahimovic não conseguiu levar ela longe. Porque um jogador não faz verão. Cristiano Ronaldo, agora com 39 anos... Foi ter o título. Ele ganhou a Eurocopa, né? Ganhou a Liga das Nações, mas Copa do Mundo... Ele vai pegar a melhor geração de Portugal, já, cara, muito avançado. No banco do United. No banco do United, e ninguém querendo contratar ele, e não desmerecendo ele, tá? Que ele venha pro Botafogo. Vou deixar claro aqui que o Botafogo quer o Cristiano Ronaldo. E é engraçado que existem até discussões, eventualmente um Cristiano Ronaldo no banco da seleção de Portugal. Quando é que você imaginaria isso? Isso não vai acontecer. Mas se discute isso, pelo menos na imprensa, né? É que a seleção de Portugal talvez funcione melhor sem o Cris. Dizem que o Cris tá tentando se encaixar no esquema da seleção hoje, porque tem muito talento hoje e cara, enfim, é complicado esses aspectos geracionais. E talvez em 2006 tenha faltado aí uma coragem. Não sei, é muito difícil falar, eu sei, mas... De tirar ali, por exemplo, o Ronaldinho, igual eu falei, eu lembro dessa feição dele, mas se eu te falar, ele estava jogando a bola... Não sei, mas talvez faltasse um pouco desse, vem cá, vou deixar o Adriano mais tempo, sabe? Não sei, assim, realmente teria que ver os jogos, analisar, né? O que vocês acham da figura do Parreira? Eu acho que vem muito da figura do Parreira, porque eu não via um Parreira muito enérgico, um Parreira mais ali, beleza, o que vocês querem fazer? Eu jogo o colete aqui, não que não tivesse treinamento, mas o Parreira era aquele tipo de técnico que falava assim, beleza, meu irmão, o que eu tenho que fazer aqui para dar certo? Eu não via muito o Parreira, um cara muito... enérgico, até mesmo ali no coisa. Ele sentava ali, conversava com o auxiliar, falava assim... Não tinha muita imposição. Que não tinha muito assim, meu irmão, joga a bola, sacou? Ele... E, enfim, talvez... O vestiário que ele tinha era um pouco complicado. Ou ele implodia, ou ele aceitava, ou ele implodia. Precisava de um Lucha, né? O Lucha fazia isso aí desde os anos 90, pô. O que hoje já não cabe mais no futebol também. Não, se você bota um técnico, tipo Luxemburgo, já... Dá um podcast, né? A gente falar dos técnicos. Se ficar tocando pra lá e pra cá, não vai chegar a lugar nenhum. E aí é isso aí. Eu acho que a expectativa é boa para 2022, esse ano, né, para a próxima Copa. Acho que a gente pode continuar falando disso nos próximos episódios. Um pouco mais sobre a nossa expectativa, fazer essas comparações. Poxa, 2010, 2002, 2000... Enfim, quais são nossas ideias a respeito da seleção naquela época, nesses momentos, e da seleção que a gente tem agora. Sei que eu estou muito otimista. E, enfim, eu acho que a gente fecha por aqui o nosso episódio. Agradeço demais você que assistiu até aqui, você que escutou até aqui. Se você, enfim, curtiu, comenta, compartilha. Aproveita, se você escuta a gente no Spotify, já segue a gente. Se você vê no YouTube, já segue... Cadê a câmera? Essa aqui, né?
se você vê a gente no YouTube, já segue a gente no canal também, compartilha com todo mundo que você conhece. Agradeço demais, Rodrigo, Lucas, por colarem aqui no nosso podcast. Joga solto, é nóis. Isso aí, qualquer coisa, mandem mensagem lá. Qual é o teu Instagram? JP Florense. JP Florense, @Rodrigo Mourão V, e tu é famoso. @Lucas N. Faria, nem um pouco famoso. Que isso, pô. É isso aí. Então, vambora. Galera, brigadão. A gente se vê pra falar das próximas Copas aí. Valeu, tchau. Falou, tamo junto, valeu. Musiquinha.